Boa noite, minha família. Como é que vocês estão? Guarulhos Podcast tá na casa. Vocês sabem, você tá sabendo, né? Vamos embora, que quem ficou rico e famoso andando pra trás foi o Michael Jackson. E quem nasceu grande foi filho de girafa. É ou não é, Lanovic? Ah, isso mesmo. Falou É, tudo, como é que você tá, meu parceiro? Irmão, mais uma vez. Tá ligado, né? Tamo junto. Família, lembrando pra vocês que vai estar assistindo a gente de manhã, de tarde, de noite, daqui a uma semana, daqui a um mês. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, tá? E compartilhem também pra fortalecer a gente, entendeu? Você sabe que não é fácil. O corre da internet não é fácil, ainda mais quando a gente é totalmente independente, né? Com certeza, é muito mais dobrado, né? Lógico. Mas Agradecer. Deus é com nós, sempre. Lógico, Deus é com nós tudo, sempre. E acima de todos, já era. Agradecer aí ao nosso patrocinador oficial, que é a Zion Joias, né? Com Esse certeza. ano aí tá aí Deixando vendendo mais tudo que é joia, prata, ouro branco, o que vocês Zion. quiserem, só é acessar lá, né? Com No Instagram, Zion Joias. É isso? forte. É isso aí. Vamos ganhar umas peças aí agora, final do ano, né? Opa! Família, e hoje a gente tá vindo com um podcast diferente, né? Outra vertente, outros assuntos que a gente quer também abranger. A gente quer sair também um pouco do nosso nicho, que é só política e música. E a gente quer também vir com temas como religião, temas também que tenham um certo peso na nossa sociedade. Com Não é certeza. isso, irmão? Com certeza. E hoje, com prazer, que o Guarulhos Podcast traz um grande líder, né, da igreja aqui, o nosso padre Kleber Leandro. Isso aí, pai. Prazer, padre, como é que você Satisfação tá? total E aí? conosco. Olha, uma alegria estar aqui no Barulhos Podcast com vocês, né? O Vitor e o Davi, né? A galera toda aqui também, o pessoal que está em casa, o pessoal que está chegando. Agradeço o convite, desejar, né? Porque lisonjeado por estar aqui com vocês, né? Nos encontramos na Missa do Bosque, você falou que estava Foi, lá. padre, né? foi. Um sucesso também e estamos aqui para isso. Glória a O Deus. pessoal vai compartilhando, vai chamando os amigos aí, diz, Padre Kleber Leandro, ó, tô aqui na área E também. esse podcast vai bater, eu tô sentindo, padre. É sério, padre. Eu não Que sei assim porque seja. quando eu tava lá na missa, aí eu prestei atenção, tal, em toda a missa, tal, eu falei, nossa, o padre é... Eu não conheci o Senhor, sabe? Eu fui conhecer lá na missa, tá? E falando com o pessoal também. Aí eu fui pesquisar sobre o Senhor, tal, vi todo o trabalho, eu falei, nossa, o padre é desenrolado. Vamos chamar ele. Dá pra ver, dá pra ver. Opa. Tá bom. É isso aí. Padre, e você tá bem? Foi Graças tudo a tranquilo Deus. hoje? O dia foi um dia mais, um dia típico, corrido, sempre tô fazendo, o fim de ano parece pessoa que quer fazer, que não fez o ano todo, quer fazer na última semana do Natal, Com né? Acho certeza, que sempre tá é uma assim. batalha, então assim, tudo dobra, né? Então a gente já tá nessa batalha, mas graças a Deus foi tranquilo, fiz o que tinha que fazer e estamos aí, né? Graças Show, a Deus, show, sempre. padre, show. Graças a Deus. Padre, como é que iniciou aí a sua vida na igreja? Como é que o senhor teve a ideia e surgiu essa aptidão de você querer entrar para seguir como um padre? Não, bem verdade, nunca pensei em ser padre na vida, já começa aí, já nem Sério? pensava em ser padre. Nossa, já. Porque, pensa bem, imagina, meu pai e minha mãe não eram de católicos, assim, de não participar, não era participante. A família toda é católica, de matriz católica, mas nunca participava. Então, eu também fazia aí aquele negócio de fazer primeiro Eucaristia, aquela coisa toda. E eu ia até numa igreja evangélica, é lá que eu participava. Meu pai era pastor de igreja evangélica. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Aí, por 95, dia 30 de abril de 95, eu fiz primeira comunhão. Só que nós íamos, antes de 95, agora você começando a contar um pouco mais do século passado, né? Vai ficar Mas você tá novo, padre. Então Você já tô tá, velhinho, já tô velhinho. Tá novo, Tá, tá que novo, isso, tá pô. novo. Mas aí eu comecei a participar da igreja evangélica porque eu gostava de uma menina chamada Fabiana. E aí ela tava na evangélica, beleza, tava lá com ela, ia pra evangélica. E depois eu fui pra... Aí ela falou, agora eu tô indo na católica. Aí eu falei, você vai na católica? Eu vou atrás de você, né? Então a gente foi pra... Eu ia deixar ele embora. Eu não ia Que deixar, isso? ué, mas ela foi pra católica, foi pra católica também. Porque a igreja era bem na frente de casa, né? Mas beleza, eu fui pra lá, e ela falou, tô fazendo a primeira comunhão. Imagina, domingão à tarde, tem que ir. A Pra gente ir. por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora e por amor a Fabiana. Aí como é que é, galera? Você Aí viu o amor. fui pra lá. Aí depois fiz a primeira comunhão. Aí, galera, eu fui por conta dela, depois, engraçado, como que Deus usa, né? E fui pra lá. Aí era tarde, quando chegou o dia 30 de abril, eu fiz essa primeira comunhão.
graças a Deus, foi a primeira vez que eu recebi Jesus na Eucaristia. Aí depois eu comecei a participar da missa. Todo domingo eu ia, aí toda terça eu ia, quinta eu ia. Aí o padre me viu falando, aí falou, esse cara acho que tá indo na missa todo dia, acho que ele vai ser padre, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você não quer continuar a catequese? Eu pensei, beleza, vou continuar a catequese, vou continuar. A catequese é um processo de formação que tem lá na igreja, para continuar o sacramento, né? Só que eu já tinha feito a primeira comunhão. Mas aí eu cheguei lá, tinha uma galera assim, aí os moleques assim, ei, você também vai ser padre? Eu falei, padre, não vou ser não, vou sair desse negócio que tá errado. Vocês nem sabem, porque eu tô não. aqui. Eu falei, os caras olhei para um, falei, pô, todo mundo vai ser padre. Eu falei, achei meu coordenador que tava lá, o rapaz lá. Falei, olha, eles estão falando que esse negócio aqui é pra ser padre. O padre falou que não era pra ser padre. Padre, eu não vou ser. E aí, beleza. Aí eu falei, você vai embora já. Ele falou, espera. Você aqui vai aprender sobre a palavra de Deus, vai falar outros assuntos. Não é pra ser padre. No final do ano, se o padre falar, se aprovar, você precisa ser padre, você pode desistir, você fala que não quer. Beleza, eu fiquei lá com a galera. Eu curti mais o convívio, né? Convívio. Lá. Convívio saudável. Mas quando o padre falar, vai ser padre, eu vou dizer, não, o padre era um barbudão bravo, assim, imagina, um goiano bravo. Tô esperando pra ele, ó. Quando o padre falar, eu fiz o ano todo, a galera era legal, a gente fazia teatro, então era muito legal, a convivência com a juventude, com os caras, tudo lá. Mas aí, eu falei, no final, quando o padre falar, vai entrar pro seminário, eu não vou. Eu já tava ensaiando pra ver como que eu ia dizer pro padre que eu não queria ser padre, né? Beleza. Aí passou o ano todo, eu fui aprovado. Aí chegou pra falar com o padre. Falei, e agora? Aí eu falei, olha. Que não quer? Não, aí eu falei assim, olha, padre. Já tinha mudado a cabeça ou ainda tava com ele? Não, que tá convicto que eu não queria ser padre. Falei, eu gosto da Fabiana. E aí, o que você vai fazer? Se você não esquecer ela, você sai. Eu falei, mas como que eu vou esquecer a Fabiana agora? Não vai esquecer, né? Beleza. Aí falei, tá bom, isso aí é o de menos. E agora? O senhor vai ter que convencer meu pai e minha mãe. Imagina. Aí falou. Eu era menor de idade, tinha 13 anos na época, né? Então, para entrar no seminário, tinha que Isso aí em qual cidade? Em Guaratinguetá. Eu sou natural de Guaratinguetá, nasci lá em Guaratinguetá. Cidade natal, então. Minha cidade natal. Foi tudo que aconteceu lá, porque o seminário era perto de casa. Aí fui falar com a minha mãe, fui falar com meu pai. Meu pai, naquela ocasião, já era evangélico, estava participando da igreja evangélica, muito bravo. Aí ele falou assim, aí o meu pai falou assim, o moleque pode ficar das 6 às 10. 10 horas o cara é moleque dentro de casa. Não pode... Aquela coisa de pai. Demais, meu pai falou, não, ele vai ficar aqui sistema internato. Não, internato não. Meu filho, aquela briga toda lá. Olha, no fundo... Tinha que ficar 24 horas? Tinha que morar no seminário de segunda, chegava domingo à noite e saía só no sábado de manhã. Ficava todo no seminário, morava no seminário. Caralho. Aí meu pai falou, não, assim não dá. Pô, demais a mãe criei meu filho foi pra ser homem, não foi pra ser padre. Rapaz, mas o padre deu um pulo. Imagina o goiano bravo. Pra ser padre tem que ser muito homem. Começou a briga dos dois lá. Eu olhava pra cara de um, olhava pra cara do outro. Eu falei, pronto, eu olhava pra cara da minha mãe. A primeira briga foi essa, pra entrar pro seminário. E aí e desenrolou o negócio lá. No fundo, o padre pegou o estatuto da criança e do adolescente. Falou, ele pode escolher o pai, pode escolher a mãe, pode escolher uma instituição de caridade. Aí eu olhou assim, falou, pra onde você vai? Aí eu olhei pra cara de um, olhei pra cara do outro, falei, vamos pro seminário. Aí deu ponto, pé e fui pro seminário. Isso foi em 95, o primeiro seminário que eu entrei. E aí foi, claro, aí depois, para ser padre, como eu tinha que fazer o ensino médio ainda, estava na 7ª série ainda, naquela então, 7ª série do ensino médio. Sim. Aí eu fiz o ensino médio, filosofia, daí eu fiz o colegial na época, depois eu fiz o fundamental, o médio, depois eu fiz mais um ano, eu fiz 3 anos de filosofia, fiz 4 anos de teologia. Aí quando chegou em fevereiro de 2005, aí eu vim para Guarulhos. Eu já estava com 10 anos de formação lá. Aí, entre brigas e vindas, meu pai tirando, minha mãe tirando o seminário, aquela coisa toda, aí foi decidindo. Aí em Guarulhos eu fiquei mais de 2005 a 2009 para chegar mesmo até a ordenação. Aí tem todo um processo, né, que faz a filosofia, a teologia, demorou bastante. Demorou de 95 até 2009 para chegar a ser padre. Nossa! Quase 20 anos, 20 anos. Eu estudei, aí teve que estudar tudo. Claro, você fez graduação, depois fez pós? Eu fiz a graduação em filosofia, fiz a outra graduação, mais 3 de filosofia, 4 teologia e fiz mais uma pós em estudo judaico. Eu fiz mais um Caramba! Mas aí depois eu fiz outros cursos, aí fui fazendo. Mas de fato, como meu pai não queria que eu fosse padre, antes de eu fazer tudo isso, eu fiz técnico de segurança no trabalho, eu fiz eletricista, eu já fiz tudo de direito. Já vendi porco, já vendi galinha, já fiz tudo presepada. Já queria vender ovo, eu já tinha horta, tinha vaca, eu lá no interior dava pra fazer todas essas presepadas todas. Então eu tinha uma vida normal. E aí moleque de rua mesmo. Não tinha, minha mãe pôr pra dentro é difícil. Ah, que show! Mas você estudou em o povo não sabe disso, não. Agora sabe. Agora o Brasil inteiro, o Brasil não tá sabendo. Vão saber, agora vão saber. Daqui a pouco começa a bombar aqui meu celular. Aqui, daqui a vão saber agora. Caramba, padre, que legal. Mas assim, eu penso
todas essas presepadas todas, Deus tem os seus meios, né, para... Só uma coisa interessante, vou deixar vocês não falar, né? Não, fica Mas tranquilo. é interessante porque quando era na igreja evangélica, tinha as sextas-feiras que a pastora Gilda, ela tirava os demônios, né? Fazia os exorcismos lá, fazia aquela oração de libertação. E chegava na sexta-feira, o único dia que eu não ia para o culto com a Fabiana, né? E aí depois de muito tempo, depois já de padre, eu fui trabalhando, claro, fui sendo padre, e começou a ter alguns momentos de cura e libertação dentro da igreja, manifestação, essas coisas. Aí, para variar, eu fui para Roma, depois, né, eu fui a Roma fazer um curso de exorcismo e fiz o primeiro curso de exorcismo no Brasil, eu que fiz. Eu fui aqui no Rio de Janeiro, depois o bispo mandou ir para Roma para fazer. Falei, olha, tanto que eu fugia do capiroto que eu tinha que eu tinha que fazer oração de exorcismo. E claro, nós temos várias orações de cura e libertação. Então lá no curso em Roma era curso de exorcismo e oração de libertações, né? Então a gente faz... Eu fiquei não sei quantos dias lá em Roma, foi em 2018, 2019, e aí eu voltei pro Brasil, depois aí depois eu fui aqui não sei qual que eu fiz primeiro, eu fiz os dois, e aí para trabalhar, pra gente poder entender um pouco mais da ação extraordinária do demônio, mas, né, cenas do próximo capítulo. Nossa, que show! Então o senhor tem aptidão focada em exorcismo, então. Eu fiz o curso lá em Roma de cura e libertação, né, para o exorcismo. Eu me esqueci o nome do padre, mas eu sei que ele fez mais de 160 mil, né, exorcismo e tal. Gabriela Mortes, né? O que faleceu, o que veio falecer, né? Que desenvolveu esse curso e tal. Sério? Ele é fera. E o senhor não chegou a atuar? Não. Tem coragem? Eu faço orações, vários momentos de oração de libertação, mas... Show, é bem difícil também, né, padre? Tem vários casos que a gente foi acompanhando na oração, né, de libertar as pessoas que estão sendo... Porque assim, lá no curso a gente aprende quais são as... Porque assim, quando você vai para uma batalha, você tem que saber quais são as armas do seu adversário. Então lá nós aprendemos qual é a ação ordinária do demônio, qual a ação extraordinária do demônio, vexação, possessão diabólica, possessão topo do topo, né? Quando chega... talvez seja dar um outro podcast só sobre a questão da ação extraordinária do demônio. Como que o demônio age na vida das pessoas e como, né, identificar possíveis casos de possessão diabólica, né? Então isso é uma outra questão. Ah, isso aí é muito interessante isso. Dá pra gente marcar um outro podcast só disso. Só disso. Caralho, que top. Eu trago a minha apostila se eu tiver alguma dúvida. Sério? Nossa, então vai longe, hein? E às vezes a gente fica brisando, que a gente é amigo, né? Sim. Então a gente às vezes fica conversando muito sobre esses assuntos, sobre essas coisas, sabe, padre? Sim. Então pra gente, quando a gente falou, vamos chamar o padre, aí a gente já... Mais uma perguntinha básica aí, que eu quase... Só pra eu não esquecer. Que fim levou a Fabiana? Todo mundo quer saber o final da Fabiana. De fato, eu tenho um livro, até ia trazer aqui pra vocês. Tá no carro lá. Não, tá interessante. O que eu tinha esquecido, mano? Foi. Eu tinha esquecido da Fabiana, tá ligado? Que fim levou a Fabiana? Ela foi o começo de tudo. Às vezes, ela foi... mulher abençoada. Abençoada por Deus. Ela hoje, creio, continua em Guaratinguetá. Ela casou, acho que tem filhos, tudo, tem a vida dela, vida que segue, né? Como diz o outro, né? Com certeza. Mas depois eu tive outras namoradas, mas assim, já cada um todos caminhadas já, graças a Deus. Sempre tem umas fases. O primeiro amor foi a Fabiana, então, no caso, né, pai? Mais assim, fase da criança, da adolescência, depois assim, claro, a gente teve outras depois, mas assim, essa foi a forte. Depois teve uma última que eu estava namorando pra vir pra Guarulhos, aí... O padre não acreditava, né? Que falou, talvez não vejo muito sinal de vocação em você. Vai namorar. Isso no seminário, quando você estava no seminário. No finalzinho do seminário, no último ano de filosofia. Aí eu fiz uma experiência de namoro, aí falou, se você não tiver... Aí ela gostava de mim, eu gostava dela, tudo. Falou, só que eu era muito... Porque assim, a vocação matrimonial não quer dizer que a vocação sacerdotal... Você coloca para escolher é muito difícil, porque você escolhe duas coisas muito boas. Claro, matrimônio, ser pai de família, sacerdote do lar, e ser padre, né? Claro, todos os dois têm suas renúncias, né? Então eu penso assim, quando eu vim para Guarulhos, ela gostava de mim, eu gostava dela, falei, só que agora eu vou fazer a experiência de não ter mais a Fabiana. Não, no caso era outra, essa já era a Vivian, né? Já era a Vivian. Já era a Vivian, era outra menina. Fabiana... Mas assim, era uma experiência... Padre foi namorado. Não foi tanto assim. Ele teve uma vivência. Até ele... Foi tanto assim. Até ele decidir, ele deixa eu organizar aqui. Meu Deus, ainda bem ter um microfone na minha frente. Amém.
Mas aí eu falei pra ela, eu tenho que decidir. Depois, chegando em Guarulhos, eu tive que fazer minha decisão. Porque assim, até o último momento eu tinha que decidir. E meu pai, ele assim, falou, depois que você terminar a filosofia, você sai. Ah, tá bom, eu vou estudar. Então, meu pai, para meu pai entender que eu ia ser padre, até os primeiros momentos, ele falou assim, você vai estudar. Tá bom, beleza, depois você sai. Daí depois, terminei a filosofia, agora você vai dar aula. Aí ele falou assim, eu falei, eu vou fazer teologia. Aí ele falou assim, mas pra que teologia? Eu falei, os crentes, os evangélicos não fazem pastor, não fazem... Mas depois que fizer teologia, você vem pra nossa igreja. Ele sempre falava isso. Quando eu terminei a teologia, aí ele falou, agora ele vai vir pra nossa igreja. Aí ele falou, aí meu pai pensou, agora ele vem. Aí eu falei, pai, aí eu comecei a pensar que comecei a ter mais certeza de ser padre. Eu tinha que avisar meu pai que eu ia ser padre. Aí ele falou, terminando a teologia, você vem pra nossa igreja. Aí, beleza. Aí eu falei pra ele, vou ser padre. Eu fui ordenado no Santuário Nacional de Aparecida, dia 21 de abril de 2009. Então, foi um evento que teve aqui em Guarulhos. O bispo Dom Bergonzini levou mais de 250 ônibus para Aparecida. E eu fui ordenado diácono lá, na minha terra, praticamente. Mais 4 padres junto comigo, que é aqui de Guarulhos. Quando chegou lá, quando eu falei, pai, o senhor vai na minha ordenação, né? Eu vou ser ordenado diácono. Mas diácono pode casar? Meu pai o problema do meu pai era saber se eu podia casar. Aí eu ordenei diácono, eu falei, o senhor tem que chegar 1 hora antes. Aí ele falou, como que eu vou ficar 1 hora antes? Lá no Santuário Nacional da Aparecida. Aí eu falei, o senhor vai? Aí ele foi. Todo o curso que acabou indo. Depois, quando eu fui para ser padre, ele veio em Guarulhos. Eu fui ordenado aqui na Catedral. Ele é pastor, seu pai? Ele era pastor dessas igrejas pentecostais, né? No início. E aí depois ele veio para Guarulhos também, atrás, ele participou comigo. E aí o que meu pai entendia? Que só meu pai ficou preocupado se eu podia casar, entendeu? Mas padre não pode casar. Eu falei, claro que pode. Aí ele falou assim, mas pode? Eu falei, posso. Porque tem várias ramificações na Igreja Católica, né? No caso, claro, eu faço voto de celibato para não casar. Mas meu pai queria saber se eu podia casar ou não. Eu sou meu pai, sou o segundo, eu falei, pode casar? Pode. Se um dia eu decidi que não é sinal de vocação, os padres, claro, eu tenho plena certeza do sinal de vocação em mim, pelo meu ministério, já há quase 15 anos, né? Mas meu pai ficava na cabeça assim, será que ele vai poder casar? Será que ele vai poder casar? Então, a preocupação, e acho que esse é o imaginário de todo mundo, por que padre não casa? Por que padre não casa? Então, fica toda essa celeuma. E meu pai, quando eu falei para ele que eu podia casar, né? Se eu só deixar o ministério e casar, né? Aí o padre... Deixar o ministério, você fala de sair, você não ser mais padre, no caso? Veja bem, algumas pessoas descobrem na sua vocação um pouco mais tarde. Claro, certeza da vocação, a gente tem sinais evidentes. Por exemplo, eu faço bem feito, trabalho bem, amo o que faço, tem sinal de vocação. Então, agora alguns padres, por exemplo, se apaixonam, encontram uma mulher, se apaixonam por ela e assim ele descobre que não era mais sinal. Aí ele pede uma demissão ao Papa, o Papa dá uma demissão, aí ele perde o estado clerical, né? E ele deixa de ser padre, exercer o ministério. Claro, uma vez sacerdote é para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Uma vez que o bispo ungiu, ele é padre para sempre. Só que ele não exerce mais o ministério. E aí ele pode, com a dispensa do Vaticano, ele pode contrair matrimônio com uma mulher, entendeu? Normal. Aí ele pode casar. Entendeu? Se ele se apaixona, um exemplo, se eu me apaixonasse por uma mulher e visse que não tinha sinal de vocação, aconteceria isso. Então, alguns irmãos nossos estão felizes. Aqui em Guarulhos tem alguns padres, né? Alguns que se encontraram nesse chamado para a vida matrimonial. E aí o Papa deu a liberação, ele foi e casou e mora, faz trabalho normal. Só que não exerce, não celebra mais missa, não tem mais confissão. Então, se chama irmão? Que se chama quando você trabalha na base, assim, sem fazer missa e tal? Não, claro, aí no caso eu sou padre diocesano, de uma diocese. Mas tem alguns padres de congregações, por exemplo, Congregação do Santíssimo Redentor, que cuida do Santuário de Aparecida, os salesianos, que grande parte cuida da educação, e tantas outras congregações. Aí tem alguns que não chegam a ser padre, não pode celebrar missa, mas são irmãos, né? São freis, são irmãos, né? Franciscano, por exemplo. Que cuidam da parte de contabilidade, também tem tudo isso, né? Geralmente, no caso, por exemplo, eu sou pároco hoje da Paróquia Nossa de Fátima, no Jardim Tranquilidade. Estou há quase 7 anos lá. Então tem lá, eu sou o pároco, tenho um vigário, o padre Genésio, que me auxilia lá, e tem o padre Francisco também. E durante 15 anos, quase 15 anos, eu trabalhei na formação dos futuros padres, né? Aqui para ser padre, então tem que entrar para o seminário, fazer propedêutico, faz um ano de vocacional, faz aquele encontro que eu falei com a molecada toda, depois faz um ano morando no propedêutico, depois faz 3 anos de filosofia, faz 4 anos de teologia, e depois fica 1 ano de pastoral ainda. Então todo esse tempo para chegar um padre, né? Então eu trabalhei aqui em Guarulhos na formação
desses meninos. Eu trabalhei na animação vocacional, trabalhei no propedêutico e na filosofia e teologia. Esse ano foi o ano que eu deixei a formação, depois de 15 anos. Eu ajudei na formação de mais de 50 padres. Acho que chegou, o Dom Edmilson chegou a 30, eu acho que chegaram a quase 50 padres que eu ajudei na formação aqui em Guarulhos. Nossa, que show. 50 Show. padres, Isso é Quase, louco. acho que a metade do clero, ou na animação vocacional, metade dos padres, né? Ou na animação vocacional, ou no propedêutico, ou como filosofia e teologia, como vice-reitor lá no Lavras, que o seminário aqui é no Lavras, né? Então eu ajudei na formação também. E o senhor chegou a conhecer o Papa Francisco? Eu fui, acho que 2 vezes a Roma, eu como meu bispo, Dom Edmilson, deve estar nos acompanhando também, nosso bispo Dom Edmilson, e numa das audiências eu fiquei, não cheguei a conversar, mas estava próximo. Do lado dele, né? Inclusive foi num episódio muito interessante, que foi quando eu fui com o Dom Edmilson à França buscar a relíquia de Santa Mena. Nós temos aqui em Guarulhos, para quem não é de Guarulhos, nós temos um bairro chamado Jardim Santa Mena. E esse bairro eu assumi pela primeira em 2005 a paróquia de Nossa Senhora de Santa Mena. E aí lá eu descobri um pouco da história da santa, e porque essa Santa Mena, quem é Santa Mena, né? Dá outro podcast também da de Santa Mena, né? E aí eu fui à França buscar a relíquia de Santa Mena junto com o nosso bispo. Fui à França e depois toda a história toda aí em 2015 nós fomos. E aí quando chegou, aí depois nós voltamos para Roma. Nessa audiência o nosso bispo tinha uma audiência com o Papa Francisco e tinha o Ângelus, a oração do meio-dia no domingo. E aí eu levei a segunda vértebra da santa, um pedaço do osso desse tamanho, que a gente fala relíquia, e eu levei para o Papa para participar da bênção com o Papa para trazer para o Brasil. Porque era uma comprovação de que Santa Mena, claro, não precisava disso, que mais de 40 anos a paróquia tem, todo mundo já tem a devoção a Santa Mena. E eu levei o pedaço do osso lá para o Papa. Só que quando nós descemos da estação, eu fui assaltado, abriram a bolsa, estava de batendo. Nossa, mentira. Roubaram a relíquia de Santa Mena. Você imagina o fato, assim, Aparecida do Norte lotado, mas lotado, o Vaticano domingo. E aí alguém me passou assim, padre, a bolsa aberta. Eu olhei assim, pus a mão na cabeça e falei, dou a relíquia, o pedaço do osso da santa, que todo mundo estava esperando para eu trazer para o Brasil em 2015. Aí falei, e agora? E aí foi uma coisa assim, um dos momentos mais desesperadores da minha história, da minha vida, porque eu traria para o Brasil, para a Paróquia Santa Mena, uma das comprovações que a santa existiu. Claro, já trouxe, filmei, mostrei, tinha o crânio, foi lá na cidade de Santa Mena, na França. E eu ia trazer a relíquia, todo mundo esperando. Tinha feito trido, 3 dias de preparação, o carro de bombeiro, o pessoal tudo esperando, aquela coisa solene. E não tinha mais osso da relíquia, já tinha roubado. E aí eu falei, Dom, aí tentamos procurar ali por perto, fomos na estação. Depois, não, foi uma coisa, um desespero. E eu pensava o povo daqui do Brasil esperando a relíquia. Que cara que eu vou olhar pro povo e dizer, não tem relíquia? Ah, a santa não existe mesmo, tá vendo? Nem o osso da santa vocês trouxeram. E aí aconteceu que, depois de 2 horas procurando, e o bispo falou, olha, nós vamos ter que ir lá pro Anjo do Papa, vai dar meio-dia, eu chego um pouco mais cedo. Falei, não, eu não vou pro Anjo, eu tava passando mal, já falei, não vou pro Anjo. Mas não tem osso, liga pro Brasil e cancela a chegada. Eu falei, não vou cancelar a chegada. Mas não tem osso, que vai levar o quê? Vai levar osso de galinha? Não tinha osso, vai levar o quê? E aí não tinha mais o osso, não tinha mais a relíquia, né, da santa. E aí começou a desesperar, começou a bater o desespero. Eu peguei o celular, mandei uma mensagem pro padre na França. Falei, mas nem que a gente manda mensagem, pegar outro pedaço do osso, não vai, porque tinha lá tá todos os restos mortais da Santa Mena lá na França. Não vai chegar no Brasil amanhã. Aí ele falou assim, vai ter que cancelar. Eu falei, não vou cancelar. E eu desesperadamente, não vou cancelar. Já estava passando mal. E o bispo já em pânico, ele falou assim, Padre Kleber, ou você vai pro Anjo com o Papa, ou nós vamos daqui pro hotel, ou vamos pro hospital. Do jeito que você tá, você vai morrer. Eu já estava quase morrendo. E você tinha quantos anos, pai? Isso foi em 2015, agora no início foi pouco tempo, uns 7 anos atrás. Aí eu peguei e começamos a procurar. Falei, não tem relíquia. Aí, quando vê, sobe uma mulher da escadaria do metrô com o travesseirinho, né, uma almofadinha vermelha, a folhetinha escrito em francês Santa Mena e o osso em cima. Nossa. Aí o bispo mostra assim, a relíquia. Eu levanto, minhas pernas ficam mole, eu olhei pra cara da mulher, uma senhora já, né? Eu olhei pra cara da mulher, só perguntei, eu não sei falar nem o guaratinguetês direito. Imagina que eu ia falar a língua da mulher, né? E eu falei, como que ela se chamava? Ela falou, Maria. Só isso. Ela me entregou a relíquia, minhas pernas ficou mole, eu já sentei, e a mulher desapareceu, e nunca mais vi a mulher. E o bispo falou, foi uma coisa assim, milagrosa. Nossa, que foi louco. Um fato milagroso, por quê? E você imagina, depois de 2 horas... Apareceu a mulher na frente de vocês. Uma mulher na minha frente,
Claro, a gente atribuiu o nome dela a ser Maria, porque a relíquia veio para o Brasil pelas mãos de Maria. Nós atribuímos um pouco isso. O bispo declara, ele colocou no livro Tomo da Diocese, dizendo que foi o primeiro milagre da relíquia de Santa Mena em Roma. Foi a perda e o encontro da relíquia, porque era impossível achar isso aí. Impossível, tipo coisa, Impossível. mano. Era questão... Falou, se o cara pensou que E era ela ouro... viu e foi atrás? Como assim? Não sei, porque assim, padres é o que mais tem em Roma. Sim. Bispo, o que mais tem em Roma. Freira, religioso. Você olha assim, ainda mais na hora do anjo com o Papa, por que ela foi... Claro, ela viu um pouco o desespero da gente, mas ela entregou justo para nós. Então assim, foi um fato que marcou a minha história também na relíquia de Santa Mena. Porque essa santa aqui no Brasil, aqui na Jardim Santa Mena, né? Eu fiquei 7 anos, quase 7 anos, 6 anos pároco lá. E muitos milagres que Deus operou pela intercessão de Santa Mena foi na linha da gestação. Trigêmeas, tem história das gêmeas, das trigêmeas, 2 gêmeos, várias situações de gravidez. Mulheres que não conseguiam engravidar, que receberam a graça, um milagre, pela intercessão de Santa Mena. E eu fiz questão de ir até Roma, até a França, buscar a relíquia. E hoje essa relíquia, quem quiser visitar, fica na Avenida Suplicy, acho que é 197, ainda lembro. É aqui na Suplicy, chama Paróquia Santa Mena. Tem ainda a relíquia de Santa Mena lá. Foi um dos fatos marcantes, assim. Nossa, que show. Foi uma história muito E boa. um milagre, assim, que... Não, isso aí é prova viva desse milagre, com certeza. Depois vieram outros milagres também, que não param Mas de impossível mesmo ir outra. Na Aparecida é muita gente, né? você Mano, imagina... Eu nunca fui, porém, é muita gente que eu vejo foto. Então, pô, pra aparecer um osso do nada, tipo, e já, tipo, acabou a esperança. Não, mas ele não tava na Aparecida, não. Ele tava no Vaticano. Você tava no Vaticano? Então, Foi no você Vaticano. imagina aquele multidão de Aparecida. Então eu entendi errado. Pra mim... Isso foi lá, quando eu trouxe de tava Aparecida. fora. Eu tava em Roma. É. Você imagina, né? Eu pensei que tava você em Roma. buscou em Roma, pra você entender. Eu pensei que você buscou em Roma, veio pra cá, A pelo relíquia Brasil. veio da Perdeu, França, né, em Aparecida. Per- né? Perdeu Não, aqui. eu Perdeu trouxe lá. ela nós saímos da França, porque é uma santa francesa, do século IV. Nós pegamos o osso lá, a relíquia, na França e levamos, Entendi. aí nós fomos para Roma. E lá naquele momento de Roma, eu levei, né, para participar da bênção do Papa Francisco. Porque essa pergunta veio porque toda essa história toda, você perguntou se eu conheci o Papa. Eu tive 2 vezes lá e uma dessas vezes foi por conta de levar a relíquia para participar do Ângelus da oração com o Papa Francisco. Nossa, cara, que história. Que Mas história. é uma história que tem história. Show. Né? Não, e Então, parar pra pensar... E parecia o cara realmente- escreveu o livro? Aí tem no meu livro também, tem a foto da relíquia, no meu livro Padre Kleber, e tem um pouco da história. E o Dom Edmilson, nosso bispo, colocou como o primeiro milagre Dela lá fora outros milagres, foi um milagre dela em Roma, né? Show, Mas pai. no Brasil é a única igreja dedicada a Santa Mena no Brasil. Aqui, acho que o Brasil Que tem a relíquia. que tem dedicada a Santa, não tem outra igreja dedicada a Santa Mena no Brasil, né? É a única. É a no única no caso. Brasil e eu acredito que nas Américas. Acho que não tem, acho que só tem essa lá em Pousiers, na França, que ela é uma santa francesa, né? A família Suplicy, toda a história veio com a família Suplicy, que aquele território onde estava o Jardim Santa Mena era da família Suplicy. E o Eduardo Suplicy é o filho, né? Tinha o senador Suplicy e a mãe dele chamava Filomena Matarazzo Suplicy. E ele queria dedicar a uma santa chamada Filomena. Aí os padres falaram, Filomena não, Filomena. Naquela ocasião, Filomena estava caçada, um problema aí com a santa. E aí falou, tem uma tal de Santa Mena na França. Se você quiser, pode buscar essa santa. Aí foram buscar essa história da santa. Mas ninguém conhecia a história da santa. Isso agora a paróquia está fazendo 40 anos. Eu trouxe, quando eu era pároco, eu trouxe o senador Suplicy para contar a história toda aí na paróquia. Foi Ai, bonito que os show. 40 anos. Caramba, marcar Tem uma história. chamar ele pra ele vir contar essa história Ele aqui, conta, né? ele conta. É. Tanto que as ruas ali, tem Rua Ana Maria, Rua Eduardo, são os filhos da família Suplicy ali. Toda a avenida chama Avenida Suplicy por conta da família Suplicy. Olha, puta, eu não sabia. E a Santa Juro. Mena por conta da Filomena, que era mãe do Suplicy. Olha, eu não sabia. Olha que louco. Traz o supla aqui. Ah, é. O Sufla, o João, trazer tudo. Uma história nada a ver, que nós nunca imaginaria que Nunca. Eu achei que era Suplicy, pô, era o nome de alguma outra pessoa, mas não é adivinhar que era de da. um político, de um Você viu? policial que a maioria Já, a das família ruas dele hoje, já né? vem, ó. Ou é um coronel, deixa o nome na rua, que a É. maioria tem isso, velho. Aquele território todo ali, eles deram o território, acho que pra escola, se eu não me engano, e pra igreja. E depois loteou todo o resto ali. Mas era da família Suplicy. Olha que show. Padre, o Papa, ele é um monarca, certo?
E aí tem gente que não sabe que o Vaticano ele é um país, né? Tem gente que não sabe É o que chefe de Estado. é, né? que o Vaticano é um país e o Papa ele é o chefe de Estado. No caso, acho que é um dos poucos, né, países que tem um monarca que ele tem total poder entre os três poderes, o legislativo, o executivo, né? O Papa ele manda em tudo, correto? Hoje, claro, o Papa... Acho que a palavra talvez fica forte, porque a forma como o Papa governa, né, ele governa na sinodalidade, é a palavra que ele usa bastante agora. Ele governa juntamente com os cardeais, então assim, claro, em nível de Estado, o Vaticano, claro, o menor Estado, ele é o chefe do Estado Vaticano. Uhum. Né? Então, eu queria participar agora desse COP28, né, por questão lá em Dubai, sobre a questão do clima, e ele tem batido muito nessa tecla, da questão do clima, da questão de cuidado da casa comum, duas encíclicas do Papa. Os documentos dele agora têm trazido muito forte sobre a questão, já tem reforçado isso, sobre a questão do clima, né? Cuidar da casa comum. Então, e o Papa Francisco trabalha um pouco mais com a questão da sinodalidade. Então ele fez nós estamos aí na primeira parte, concluímos a primeira parte do sínodo, onde o Papa escuta também os outros cardeais e os outros segmentos da sociedade também, do mundo todo, obviamente. Uhum, entendi. O que eu queria que o senhor explicasse era, por isso que eu fiz essa pergunta, né? O que é a Santa Sé? Como funciona, sabe? Olha, eu não conheço muito assim, toda a estrutura da Santa Sé. Eu penso assim, claro, até onde eu sei, o Papa Francisco, né, o Papa, no caso, o sucessor... Porque assim, o Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro, a quem nosso Senhor diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então, ele dá esse primado a Pedro, esse poder a Pedro, a chave de ligar e desligar, ele dá a Pedro. E aos sucessores, ao longo da história, do apóstolo Pedro. Já passaram tantos. E aí até chegar hoje no Papa. Teve João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Então, a Santa Sé tem, sob o governo, né, o primado de Pedro, o primado Papa, né, o Papa é o chefe visível da igreja, o vigário de Cristo, a gente fala, e depois tem comunhão com os cardeais, né, que é aqueles que ele escolhe para gerir, para estar junto com ele no governo administrar a igreja, mas ele faz muito em comunhão com os bispos, em comunhão com os cardeais. Então a Santa Sé, né, tem, claro, o Papa Francisco, hoje o Papa Francisco, amanhã pode ser outro, e tem aquela palavra de Nosso Senhor, que os poderes do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, assim, claro, o Papa Francisco, então, ele é o chefe de Estado e ele é o pastor visível da igreja, né? Então, hoje nós temos o Papa Francisco. Boa, família! Como é que vocês estão? Tá tudo bem, né? Infelizmente a live caiu. A gente não sabe o porquê, né? Um grande mistério. Graças a Deus voltamos. Tá tudo certo, Badal? A gente tava aqui conversando, quando a gente foi tocar num assunto se... E aí, vamos continuar o assunto? O homem ia vir, qual é a forma que o homem ia vir? De que forma que vem? Nossa, você viu que louco? A gente tava falando, perguntando pro padre qual era a forma que ele achava que o anticristo ia vir, e o negócio... Buf, caiu. Loucura. Agora voltou, tamo aí, né? Acho que eu vou fazer outro stories aqui. Vai fazer outra? Né? Subiu? Manda tá só tranquilo. o link para nós. Né? Calma aí, deixa eu mandar, padre. Mandar aqui agora. Já voltou. Doideira. Quer que eu suba outro story também? Aí, padre, acabei de mandar. Bora. Vocês aí, a câmera, certo? Certo. Não, pode deixar, gente, tá tranquilo. Deixa eu só meter outro link aqui. Pessoal, desculpa aí a vocês que estão assistindo e que vão assistir. Vai continuar com a gente aí. Vamos começar Chama o pessoal agora que de saiu. novo. Fica por aí, pô. Calma, deixa eu fazer mais um aqui. Olha, eu tô sabendo, padre. Quem que colocou aqui? A Márcia. Voltamos. Tava acompanhando. Olha, eu tô sabendo. O que será que ela tá Live sabendo? caiu. O que você tá sabendo, A Marcinha? gente voltou. Clica aqui. Rapaziada, a live caiu, mas vamos voltar novamente, certo? Daquele jeito, nada nos atinge. E outro, o papo tava muito bom, né? Então, quando tá muito bom... Ai, papai. Mas vamos lá, certo? Fechou. Voltamos então. Já era. Vamos tacar massa. Calma aí E que agora não nós foi. voltamos com o lanchinho, ainda melhor ainda. Ou não, aí, ó. Opa! Ai, molecote. Nós voltamos com o lanche ainda, tá vendo que é? Padre. Onde foi que a gente parou? É, Sim, a gente... A volta... Vai tocar nesse assunto, mas não, né?
Não, né? Próximo capítulo. Vamos Próximo, próximo. próximo, então, vamos pra esse com assunto aí certeza. que já deu, O padre falou, o maior padre. né? É uma loucura. Padre, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha, você blasfemar contra o Espírito Santo talvez seja um dos pecados que não perdoado. É você atribuir a ação de Deus aquilo que Deus faz, você atribui ao demônio, né? Você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Alguns pecados, a blasfêmia é um dos pecados que a gente fala que não tem perdão. Claro, a gente sabe que Deus perdoa, mas você atribuir uma ação ordinária, uma ação de Deus ao diabo, ao demônio, né? Ao encardido, ou à ação do mal, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode blasfemar contra o Espírito Santo desta forma, né? Claro, Deus age... Quando Jesus expulsou o demônio, ele disse: é pelo príncipe dos demônios que eu expulso o demônio, que você está expulsando o demônio. Jesus foi acusado disso, né? E ele falou: se é pelo príncipe dos demônios que eu expulso o demônio, então o reino de Deus, se é pelo príncipe dos demônios, o reino está dividido. Como pode Satanás expulsar Satanás, né? Ele falou assim: agora, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então o reino de Deus chegou até vós. Interessante, as pessoas acham engraçada essa questão de cura e libertação e a ação exorcística. Jesus, em vários momentos, ele expulsou demônios, né? Nós temos várias passagens na Escritura, Jesus expulsando demônios, né? Então, o rito de exorcismo, né? Próprio Jesus, você falou assim, Jesus falou: todo poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra, né? E esse poder foi dado aos sucessores dos apóstolos. E Jesus falou: vocês porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Expulsarão demônios em meu nome. Então, quando as pessoas pensam assim: mas cura. A cura, quem realizou de fato a cura foi o próprio Jesus, né? Então chegava o cego: o que queres que eu te faça? Interessante essa questão de cura. As pessoas têm um pouco de medo da cura e têm um pouco de medo do exorcismo. Mas não precisa ter medo do demônio, né? Nós vamos confiar em Deus. Crer que Ele tem o poder de nos curar e de nos perdoar e de nos libertar. Então o demônio veio para matar, roubar e destruir. Jesus, João 10:10, vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a diferença, blasfêmia, pecados, mas eu entrei nessa situação porque às vezes as pessoas não crêem na cura, não crêem. A modernidade hoje em dia deixou de acreditar no milagre, deixou de acreditar na bênção. E Deus é aquele que cura, né? Quando Jesus curava, ele terminava: sua fé te curou. Não sou eu o padre que realiza a cura. O pessoal fala assim: o padre Kleber trabalha com cura e libertação. Não sou eu que faço a libertação dos espíritos maus. É o próprio Jesus que liberta e é o próprio Deus quem cura, né? Agora ele cura mediante a sua fé. Quando tinha um paralítico, eles abriram, na passada escritura, abriram um espaço no teto, não tinha lugar para entrar, e os 4 homens colocaram diante de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse: levanta-te, anda. Então Jesus vê a nossa fé, a tamanho que é a nossa fé, para nos libertar dos poderes das trevas, para nos libertar de toda a enfermidade. Porque nosso Senhor sente compaixão dos enfermos, sente compaixão da multidão, e ele curava, uma força saía dele e curava a todos, e libertava também a todos, né? De muitos demônios, tem várias, saía 7 demônios, outros saíam 7. Então tem ação exorcística. E uma pessoa? Tipo, em uma pessoa. Então, ele diz assim, tem uma expressão assim na Bíblia que é assim: quando você varre a casa, tira um demônio, né? Você deixa a casa vazia, vem outros 7 mais poderosos ainda. O que a palavra está querendo dizer? Quando você purifica seu corpo, liberta o seu corpo da ação extraordinária do demônio, da ação do mal, você precisa preencher com a graça de Deus, com o Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você expulsar o Espírito Santo de Deus do seu corpo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando na criação Deus faz o homem e a mulher e sopra nas narinas de Adão o sopro da vida, ele sopra o Espírito Santo. É o Espírito Santo que mora em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, um pouco nessa realidade que eu vejo que a gente tem que acolher o Espírito Santo. Uma pergunta que teve hoje no programa: por que invocar, por que a gente tem que clamar o Espírito Santo? Hoje eu faço um programa na Rede Vida, Rede Nacional, a gente faz um programa todos os dias, das 2h30 às 3 da tarde. Qual dia? Segunda a sexta, às 2h30 da tarde, e sábado e domingo, às 8 da noite. Amanhã, às quarta-feira, às 9 horas, pela TV Guarulhos, eu faço Batalha Diária. O programa eu já faço há 6 anos, na TV Guarulhos, com a TV Vitória. E algumas pessoas estavam perguntando, eu vi a interação aqui antes de travar a live, estava perguntando para nós, fala um pouquinho o que é Fraternidade Vitória.
É uma fraternidade que eu fundei há 2017, acho que foi 2017, já tem tanto tempo faz. E ela trabalha muito com o trabalho social, mas faz o trabalho também com a comunicação. E desde quando eu fundei a comunidade, também há 4 anos atrás, nasceu pela primeira vez, dia 8 de dezembro de 2019, transmitiu da paróquia a missa da Nossa Senhora de Fátima. Então a Fraternidade Vitória é uma associação católica que transmite também essas missas. Tem um dos braços da associação, nós fizemos agora uma ação bonita com os moradores de situação de rua e fazemos também a evangelização através dos meios de comunicação. Forte nosso, claro, é o canal do YouTube, a TV Vitória, esse é o mais forte da gente lá na questão. Mas para dizer, eu faço esse programa. Foi a pergunta que fizeram hoje no programa Juntos com Nossa Senhora de Fátima. Já estou quase 8 meses fazendo esse programa diário. E ele perguntou por que a gente tem que clamar o Espírito Santo. Porque quando Nosso Senhor, ele diz, eu não vos deixarei órfão, vos darei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Então, nós, na Igreja Católica, cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde todo sempre existe Pai, Filho e Espírito Santo. Num dado momento da história, agora, a segunda pessoa, que é o Filho, se encarna no seio da Virgem Maria, se faz homem, se faz bebê. Então, imagina, a Trindade Santa Eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há mais de 2000 anos atrás, ele fecunda o ventre de Maria por obra do Espírito Santo e nasce Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele vindo até nós, ele revela o rosto misericordioso de Deus. E ele, quando volta para o Pai, ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar o Espírito Santo. E ele envia o Espírito Santo em Pentecostes. Então, ele ressuscita na Páscoa, 40 dias ele sobe ao céu, depois mais 10 dias ele envia o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz toda a obra de cura e libertação na igreja. Podemos dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é aquele... podemos dizer que o Espírito Santo é aquele que dá vida à igreja. Ele que faz tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que de cura, de libertação, é o Espírito Santo que realiza. Então quer dizer, se a pessoa tirar a própria vida, ainda cabe um recurso lá em cima com o homem? Ou não? Antigamente se pensava que quem suicidava, não tinha ia direto, certo? Porque, claro, hoje em dia se pensa... Só que quando eu fui ver, né, esse pecado tá como um dos piores, né? Sim, o pecado porque é atentado contra a vida. Todo atentado contra a vida é um dom de Deus, sopro do Espírito, sopro da tua vida, até o último momento. A vida é Deus quem dá, é Deus quem tira, né? Então nós não podemos interromper a vida. Desde quando houve fecundação e houve ação do Espírito ali, pronto. Então quando você tira a própria vida, só que aqui nós não queremos julgar, porque eu tenho acompanhado também casos, todo dia chega mensagem para mim de pessoas que então tentaram contra a própria vida, ou chegaram no desespero. Mas estão doentes, né, São padre? pessoas doentes. Depressão. A depressão, a angústia, o pânico. Não justifica. Bem verdade, nada vai justificar tirar a vida. Porém, tem uma medida ali que a gente não sabe da hora entre, vamos supor, uma pessoa que se enforcou. Ela caiu em si e se arrependeu, Deus teve misericórdia dela. Antes de... Nos últimos suspiros, Deus... Era isso que eu falei, a gente entrou nesse assunto aquela vez. Eu falei, independente do seu pecado, eu acho que os últimos 5 minutos, se você conversar com Deus antes da sua morte, eu acho que Ele vai te perdoar. Eu acredito naquilo que Jesus revelou, né? Um rosto misericordioso do Deus. Agora, claro, eu não posso atentar contra a misericórdia, aos dois lados. Não posso abusar, falar assim, eu vou zoar a vida inteira e depois no final da vida Deus vai me salvar. Quando se fala do suicida... Gostei disso, atentado contra a misericórdia, né? É um atentado contra a misericórdia, porque você pode abusar da misericórdia. Uhum. Meu pai é tão bom pra mim, vou sair, vou farrear, vou zoar, meu pai é tão bom... Aí na hora que tiver ficar velho, que fez o que fez, né, aprontou... Mas você pensa né? bem... Aí não, agora Jesus... Calma aí. Mas veja, a historinha que Jesus contou foi a minha história. A parábola do filho pródigo. O filho mais novo pediu, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai foi lá e dividiu a parte igual para um para o outro. E o mais novo foi gastar a vida, foi fazer o que queria. E quando ele veio passar fome, ele falou, quando o empregado do meu pai tem pão com fartura, eu aqui passando fome. Ficou pensando, né? Vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra Deus, contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como teu empregado. E o empregado tem muito melhor que eu estou comendo aqui lavagem de porco. Daí ele volta, e quando ele volta,
a iniciativa sempre é do pai. O pai que corre, o pai que abraça, o pai que cobra de beijo, o pai que devolve sandália nos pés, você não é escravo, o pai que devolve um anel no dedo, o pai que manda matar um novilho gordo, o pai que fala, meu filho estava morto, voltou a viver. Então, eu creio naquilo que Jesus quer mostrar nessa parábola, que assim, o pai não quer a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Então, esse rosto misericordioso do pai é que deve ser ressaltado. E a gente não tem medo do abraço do pai. Não tem medo de voltar para casa do pai. Mas ele voltou novo, né, padre? Ele não fez o atentado contra a misericórdia. Fez o atentado contra a misericórdia. Tem que ficar ligeiro. Ele voltou novo. Não adianta... Ele caiu em si, precisa cair em si, entendeu? Eu acho que essa tomada de consciência que a gente fala, né? Cair em si, poxa, eu tô aqui comendo lá. Porque o que o pecado faz com a gente? A gente tem uma noção de pecado, como o pecado... como que a igreja ou Deus tirasse a nossa liberdade. Então, por exemplo, não pode fazer, pecado não pode. Não, o pecado é, de fato, algo que nos dá liberdade. O pecado que nos escraviza. Entendeu? Quando eu vivo no pecado, eu sou escravo do pecado. E a gente fala assim, eu quero ser livre. Porque quando o cara sai da casa do pai, ele quer fazer o quê? Ele quer ser livre. Primeiro, quando que se divide a herança? Quando o pai morre. Ele matou o pai. Para ele, o pai estava morto. Quando eu vou dar a parte da herança que me cabe, para mim o senhor morreu. Em poucas palavras, ele disse, meu pai para mim está morto. Então, então ele disse isso. E mesmo assim o pai foi... Eu ouvi essa palavra no final de semana. E o pai faz isso com ele, né? Agora o pai não tem... Ele nem assim dizer, vai que você fez com a herança. O pai não pergunta onde ele foi, onde não. Nada, ele não quer nem saber. Ele quer saber do filho. É assim que Deus age conosco. Talvez você está aí agora nos acompanhando, mas eu vou voltar para casa do pai. Vou, porque Deus vai te abraçar, Deus vai te amar, Deus vai te perdoar. Agora é necessário tomada de consciência, voltar para o abraço do pai, voltar para os braços do pai. Sem atentar da misericórdia. Sem atentar da misericórdia. Gostei disso. Gostou, né? Mas precisa voltar para o braço do pai. Padre, mas Deus criou Satanás tão perfeito, né? Ele criou o cara... O anjo de luz. O anjo de luz. Deus criou ele perfeito, muito perfeito. E da onde veio o mal, padre? Se ele criou o cara perfeito, sabe? Da onde veio o mal? Então, ele se rebela contra Deus, obviamente. Ele quer ser mais do que Deus. Tanto que Miguel, em Apocalipse vai ter lá, Miguel dizendo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Diante do anjo Lúcifer, o anjo perfeito, ele se rebela contra Deus e quer ser como Deus. Ele quer ser mais do que Deus. Então, ele, sendo criatura, quer ser mais do que o Criador. Né? E a origem do mal, a origem do mal é quando a gente... E aí tá o pecado da origem é esse. Se você olha o livro do Gênesis, o que a serpente faz com os nossos primeiros pais, Adão e Eva? O pecado da origem justamente é esse. É olhar para... Falou assim, se vocês comerem desse fruto, símbolo, né, da desobediência, vocês serão como deuses. Vocês são como Deus. E aí a origem, a tentação da serpente, o símbolo do mal, que é a origem, né? Ele quer fazer com que as pessoas dizem, você não precisa de Deus, você precisa ser mais do que Deus, e você não precisa obedecer a esse cara, não. Vocês têm que fazer o que vocês bem entendem. Então, quando Adão desobedece, e Eva também, aí fica um culpando o outro. Aí vem a culpa, né? Foi Eva, não foi Adão. E aí vem o pecado da desobediência, vem o pecado do querer ser como Deus, vem o pecado das origens. E olha interessante, um homem e uma mulher criado por Deus, né, receberam o sopro da vida e desobedeceram a Deus porque queriam ouvir a voz da serpente. Para nos redimir desse pecado da desobediência, Deus veio até nós e se fez homem. Aí que está interessante, quando você fala da origem, o homem queria ser Deus, Adão. Jesus, sendo desceu Deus, em forma de homem. Então, esse paradoxo, né, esse contrário, então assim, se por um homem, Adão, o pecado entra no mundo, também por um homem, Jesus, a salvação entra no mundo. Se por uma mulher, Eva, o pecado entra no mundo, também por uma mulher, Ave, a salvação entra no mundo. Então, assim, percebe a nova criação, primeira criação, Adão e Eva, a nova criação em Jesus. Então, assim, nós somos recriados. E aí, ele, sendo Deus, aprendeu o que significa obediência até a morte de cruz. Então, a desobediência de um homem e a obediência de um outro homem. Jesus, sendo homem, ele obedeceu. Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, porém faça a tua vontade e não a minha. Adão não fez a vontade de Deus, mas Jesus fez, né? Sendo Deus, ele obedeceu. Então, é interessante perceber esses contrários, porque
A obediência de um só levou à salvação de todos. E o sangue derramado na cruz. Veja, na árvore do paraíso, nós perdemos a salvação. Na árvore da cruz, no madeiro da cruz, nós ganhamos a salvação de novo. Então tem todo esse paradoxo bonito da teologia que a gente perde esse sentido. Então na árvore do paraíso, nós perdemos a salvação. Na árvore da cruz, no madeiro da cruz, nós ganhamos a salvação. Por um homem, Adão, nós perdemos a salvação. Por um outro homem, Jesus, que é Deus, nós ganhamos a salvação. Por uma mulher, nós perdemos. Mas também por uma mulher nós ganhamos. Então, assim, é todo esse contrário, né? Então, a salvação entra no mundo, né? Então, é muito rico isso. É também onde abundou o pecado, o mal, superabundou também a graça. Padre, eu queria tirar uma dúvida que a gente também... Eu vou tirar essa dúvida. Porque a gente discute Se muito eu não esse souber, eu vou assunto. pedir para os universitários. Alguém me ajuda a responder aí. O que acontece? Que nem eu falei pra eles. O inimigo, ele é um anjo caído, certo? Uhum. Quando ele caiu, ele foi pra onde? Então, Pra terra, certo? como em Apocalipse ele foi... Eu, na minha crença, tipo, dentro de mim, eu acredito que o inferno é na terra. Então, claro, você pode tirar. Tem muita pessoa que acha assim, debaixo da terra, você não. E outro mundo tem aquele inferno de pegando fogo e... queimando a alma. Não, você tá. pode fazer da vida das pessoas um inferno também, não tem problema. Mas sua vida, pode dizer, padre, minha vida tá... Não, você Como pode... estão fazendo da dele? Ou você pode fazer da vida da pessoa um céu ou um inferno. É assim, infelizmente tem isso. Mas veja bem, a questão do céu, claro... Então, se a pessoa tá fazendo um inferno na vida dos outros, o próprio capeta tá nela, né, padre? Tá agindo pelo diabo. Assim, tem pessoas que agem pelo capiroto, né? Não é possível. As pessoas que tentam afastar os travou amigos, tudo. né, padre? Falou do homem de novo, o bagulho deu uma chacoalhada aqui no Não, mic. tá ok. As pessoas que tentam afastar os amigos, né, padre, e tal. Veja bem, Tudo tá encapetado, né? Inferno, né? A igreja crê, né? Que eu falo que aquilo que a igreja crê. Então não é um estado, não é um lugar, talvez um lugar teológico, não é um lugar geográfico, vai ter um lugarzinho aqui, esse lugar aqui, o inferno, aquele lugarzinho, o céu é assim, mas é como se a gente tem essa expressão teológica para dizer que o céu acima do céu, acima dos anjos, o santo dos santos, os céus. E o inferno, obviamente, quando fala que Jesus desceu à profundeza dos infernos para nos resgatar do inferno. Agora, veja bem, quanto inferno e céu seria um estado da consciência humana em que você a vida inteira rejeitou Deus. Eu falei isso no programa da... Como assim? Não entendi. Veja bem, nós somos criados como filhos de Deus, somos criados para o céu, criados para Deus, criados para o bem. Na nossa programação, somos programados... Nós somos programados e a nossa configuração é para o bem. Então, você pega um computador, você configura ele para uma... Nós somos configurados, né? Nós somos predestinados por Deus. Quando Ele nos cria, Ele não nos cria para o mal. Ele não nos cria para fazer da vida dos outros o inferno. Ele não cria para a maldade, não cria para o pecado, não cria para nada. Só que o pecado, ele nos desconfigura. Essa linguagem moderna, alguém me desconfigurou. Entendeu? Hoje eu tava fazendo uma listinha dos meus pecados para começar a organizar. Já vou te absorver depois. Então. Mas veja bem, então o pecado nos desconfigura. Agora falando do inferno, por que o pecado pecado mortal nos leva à morte? Porque, de fato, se eu sou criado para Deus, né? Então eu sim, sou criado para Deus, então de Deus eu saí, para Deus eu vou voltar. Então, é claro, a fé da igreja é essa. Quando a vida, Jesus veio na carne, ele virá na segunda vez para julgar os vivos e mortos, não sabemos quando. Paulo falou, quando a segunda vinda nós não sabemos, e o Senhor continua vindo na palavra, na Eucaristia, nos gestos de bondade, de partilha, de solidariedade. Então Jesus está aqui, Jesus está no nosso, Deus está aqui, né? Agora, quando eu dou o meu último suspiro, né? Quando termina a minha vida terrena, eu tenho o juízo particular. Aí eu vou me deparar com as minhas boas obras e com as minhas ações, minhas iniquidades. Os justos brilharão para a eternidade. Os que não for. Então, nosso Senhor vai dizer: vinde, benditos, participar do reino reserva da voz. Estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Toda aquela sensação de... Afastai-vos de mim, maldito, vós que praticai a injustiça. Estava com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Quando foi que fizesse isso? Não sabemos. Ele falou, todas as vezes que não fizesse isso a um dos pequenos, foi a mim que não fizesse. Então, a gesto de caridade que nós não praticamos, o Jesus vai dar o diferencial para quem vai para o céu e vai para o inferno num gesto de caridade para com os pobres, para com os necessitados, para com os aflitos. Agora, diante de tudo isso, você vai deparar com o céu, com o inferno. Agora, só para você entender que o céu é a recusa de Deus. Porque, por exemplo, se a vida inteira você recusou Deus, não tem como você ir para Deus. Porque a mesma coisa, não é Deus que vai te rejeitar. Porque, como eu falei da história do filho pródigo, o pai vai sempre ao encontro. Mas o filho que não quer voltar. O inferno é essa recusa do filho que não quer Deus.
Eu imagino assim, um moleque foi criado, ele teve um pai biológico, né? E aí ele foi criado com outra pessoa e não com o pai. Quando chegar no fim da vida, quando ele tiver lá 30 anos, 15 anos, que seja, o que tiver na consciência dele, que seja 13 anos, chega um cara lá barbudo e fala assim, eu sou seu pai. Ele falou, que pai? Ele vai correr do cara e fala, não quero, não sei. Meu pai é outro. Estranho, Tipo, meu pai então, não vai no meu, você pra mim é estranho, entendeu? Então, eu acredito, né, que essa estranheza, essa repulsa é do próprio filho para com o pai. O pai reconhece, eu sei, mas eu sei que ficou afastado do pai. Então, aqui é muito estranho. Do caralho, então, você tem que entender nesse sentido. Quando fala que eu não quero, é a recusa, porque eu acredito num Deus que não coloca o filho no inferno. Eu não acredito num Deus que vai condenar um filho ao inferno. Se você é pai, qual pai? Qual a mãe? Quer condenar, não quer. Nenhum. Agora, independente da situação, né, pai? Nenhuma. Ele quer salvar até o último momento. Isso. Tanto é verdade que Deus quis ele salvar pode corrigir, até enviando o seu próprio filho para morrer na cruz para nos salvar. Então você percebe que nesse sentido não faz sentido um Deus que vai te colocar no inferno. Agora, as suas ações te colocam no inferno. Você pode ir pro inferno, mas por recusar Deus, por não querer Deus, por Deus ser estranho para você. Por exemplo, o cara nunca fez um gesto de bondade, nunca fez um gesto de perdão, um gesto de amor. Sempre fez um inferno avisou. Quando eu olhar para Deus, Deus é sumo bem, uma coisa toda perfeita. Poxa, isso aqui é muito estranho para mim. É um outro mundo, eu não quero esse mundo. Mesmo. E automaticamente ele vai recusar Deus e ele vai pro inferno. Aí Deus mandou pro inferno. Não foi Deus que mandou, ele não quis Deus. Deus é estranho para ele, o amor é estranho para ele. Ele viveu no ódio a vida inteira. Ele viveu... então, aquele é estranho para ele. Então, eu creio nesse inferno, nesse estado da consciência de, poxa, por que eu não amei? Por que eu não perdoei? Por que eu não fiz na vida um céu? Por que eu fiz no inferno? Agora, resta o inferno, entendeu? Aí já era. Mas assim, é um atentado à misericórdia. Por falta de avisar, não foi? Deus mas desculpa interromper, padre, mas vamos supor, da vida dele, desde quando nasceu até os 45 anos dele de idade... Ele sempre, não acreditou em Deus, não fez nada. E com 46 anos ele acreditou em Deus e morreu. Se ele creu até os últimos minutos... Ele viu que realmente Deus existia, um ano de vida dele, ele realmente viu que Deus... Nós temos que lembrar que o pecado ele tem consequências. Então, se nesses 46 anos ele teve algum pecado, alguma limitação, uma falta gravíssima e teve algumas consequências, algumas manchas desse pecado, ele vai carregar. Agora, ele pode, mesmo com a mancha do pecado, ele pode se regenerar. Uma coisa, como que eu posso dizer? Se ele, nos 45 do segundo tempo, ele se arrependeu, Deus foi misericordioso, ele entendeu o que é o amor, ele compreendeu, ele reconheceu esse pai que é amoroso, misericordioso, não é estranho mais para ele, não é que... Ele tem a salvação. Ele tem a salvação, mas não é que ele foi assim, se ele simplesmente falou assim, vou ficar... Não vai ser só salvado, né? Primeiro vai passar ali pelo purgatório e tal, esperar um pouquinho, não, né? Tem um processo. No banco de reserva. Vai ficar lá, vai purgar um pouquinho. Agora, veja bem, vai purgar um pouquinho. Não é nada fácil pra você não, amigo. Calma aí agora. Vai! Fica aí. Agora, veja bem, interessante essa questão de salvação, porque quando se salva, porque assim, nós temos, quando eu falei pra você da hora do juízo particular, você vai pro céu ou vai pro inferno? Tá bom. Se você recusou Deus a vida inteira, você já está na sua consciência, no seu estado de vida você não tem a salvação pro céu. Agora, se você pelo menos tentou, lutou, buscou, então você vai porque no céu, diante de Deus, só fica o todo santo. Não se depara com aquele que é o sumo bem, com toda a santidade, nós não conseguimos chegar. Só chega perto daqueles que já purificaram. Então, aí tem aí ele fala esse período do purgatório, que é o período de purgar, purificar. Só que a dor do purgatório é você, poxa, por que eu não amei? Por que eu não fiz melhor? Porque o poder já está diante de Deus. E aí, quem está no purgatório não pode fazer mais nada. Aí, segundo a igreja, quem tem que fazer somos nós. Por isso que na missa do dia 2 finados, nós rezamos pelas almas que estão no purgatório. Entendi. Aqueles que ainda não alcançaram Deus, mas que a única porta de saída, podemos dizer assim, no estado geograficamente pensando, é o céu. Mas ele não conseguiu chegar ali porque ele não está purificado totalmente. Por isso que a palavra purgar, purificar. Então ele vai purgando, purificando, para estar todo puro para entrar. Então as nossas orações pelas almas do purgatório é para que elas tomem consciência o quanto antes, se purifiquem e possam ver Deus. Porque elas estão próximas a ver Deus, mas não conseguem ver porque ainda estão manchadas de alguma situação de pecado, entendeu? Agora, quem morre em estado de pecado mortal, aí não tem jeito, aí já está na consciência. E se ele desde a vida inteira ele não acreditou em Deus, nem no inimigo, ele foi uma pessoa boa. Ele foi uma pessoa boa, nunca fez nada errado. Um pecado gravíssimo. Só realmente não tinha fé nem de um lado, nem no mal e nem no bem. Ele tem salvação, essa pessoa?
Aí, nesse caso, por exemplo, ele não acreditou. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas se ele não acreditou em ninguém. E nada, tipo assim, ele não acreditou. Tipo... Mas assim, tem que saber se isso foi deliberado, se ele simplesmente não acreditou, se foi escolha por ele, Foi uma escolha por ele. Foi influência. É porque eu acho que pra chegar numa idade certa e você conseguir tipo, ainda levar isso, acho que é uma escolha já. Pô, passou dos 14 anos e ainda você quer isso, então já é uma escolha. Já é, eu não quero Deus, não quero... Não quero Deus, não quero inimigo, eu ver minha vida, tipo, eu não acredito em nenhum dos dois. Então... Eu ainda quero acreditar na misericórdia. Não quero atentar contra a misericórdia, mas eu quero atentar com a misericórdia. Ainda quero... Eu prefiro pecar pelo excesso de misericórdia do que errar pela... Claro, eu acho que é dois extremos. O atentar da misericórdia é um erro, e você abusar da misericórdia também é um erro. E você não crer na misericórdia. Santa Faustina Kowalska diz: como a minha misericórdia é pouco conhecida. Tem muitas pessoas que não conhecem a misericórdia de Deus. Não buscam a misericórdia. Então, acho que o outro lado também é esse. Mas eu acredito ainda que aquela pessoa que rejeitou, que não quis, ainda há chance de se converter, de buscar o amor, de buscar Deus. Eu acho que também Deus ele é tão perfeito que às vezes ele mostra. Como o senhor até falou, que ele permite tal coisas. Sim. Tipo assim, aconteceu um mal. Deus realmente ele pode permitir o mal para você realmente ter a crença naquilo e você às vezes enxergar. Pode acontecer Deus isso, permite o mal. Se desse mal, ele pode tirar algo bom. Mesmo isso. Olha aquele louco. Eu acho que ele não permite isso. o mal, não. Ele permite. Mano, permite. Tudo na vida é permissão de Deus. Agora, é engraçado porque quando nós trabalhamos o curso de exorcismo, por exemplo, porque para o demônio tomar conta de uma pessoa, por exemplo, tem que ter permissão de Deus. Agora, ele tem que dar liberdade. Porque, veja bem, se Deus é todo poderoso, todo onipresente, onisciente, onipotente, e ele é onipotente, aí você pergunta, diante do mal, as perguntas do cético: Deus não faz nada porque ele é impotente ou porque ele é malvado? Então. Essa é a pergunta. Porque vamos supor, Deus está vendo o mal, não faz nada. Diante da guerra. Criança morrendo. Você fala uma assim. loucura. Então, aí você vai colocar essa é a história. O cético, ou os que não creem, vai dizer: ou Deus é malvado, ou Deus é impotente. Ele não faz nada porque é malvado, porque ele é... Não. Aí você vai responder, não é que ele é malvado, que ele fica lá de cima se alegrando com a justiça. Ele não se alegra com a justiça, não se alegra com a maldade, com a guerra, com a morte. Não se alegra, obviamente que não, porque ele é pai de misericórdia. Porém, ele também não pode ser ele não seria um ditador. Imagina se Deus agisse, nós fôssemos marionete na mão de Deus. E aí nós não teríamos a liberdade. Não teria o livre-arbítrio. Isso. Então Deus nos criou. Talvez alguns filósofos vão dizer que a liberdade talvez seria a grande angústia do homem, você ser livre, você tem que escolher entre o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem. Agora, se a humanidade decaída no pecado escolhe o mal, eles escolheram. Então, alguma das maldades, grande parte das atrocidades, as grandes atrocidades que aconteceram pela liberdade do homem. Não é porque Deus quis, né? Agora porque Deus permitiu, porque Deus deu a liberdade para a pessoa escolher o bem. Você pode sair daqui, nós podemos sair daqui e nós somos capazes de cometer as maiores atrocidades do mundo. Você tem o poder, eu tenho o poder. Eu posso sair daqui e cometer a maior atrocidade. Mas não era o Padre Cleber? Era, mas eu tenho a liberdade, eu tenho a consciência de fazer o bem. Mas se eu posso cometer o mal, entendeu? Agora Paulo vai dizer: eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que quero. Então, nós temos a mancha desse pecado, essa concupiscência ao pecado, a tendência ao pecado, e muitas vezes alguns mais forte que o outro. Agora você pode escolher. E se o cara fizer esse mal possuído, padre? Então, é justamente isso que estou dizendo. Pode ser que ele faça isso consciente, pode ser que ele faça inconsciente, pode ser que ele faça por obra satânica, por obra do maligno. Pode ser que aconteça. Vai. Então, padre, antes da Bíblia ser traduzida, né, por inglês, no latim, eram 80 livros, certo? Olha, eu sei que as questões dos livros da Bíblia são definidos pelo, claro, o cano da... A pergunta é o seguinte, é que depois que ela foi traduzida, foram tirados alguns livros que se tornaram os apócrifos, né? Que a Igreja Católica tirou alguns livros. Eu queria saber por que esses livros foram tirados, não permaneceram... Os apócrifos são livros. Evangelho de São Tiago, se eu não me engano. Eu não sei muito da parte de Bíblia, assim, não. Mas assim, não sou especialista em Bíblia. Mas assim, alguns que não entraram para o livro como sendo sagrado, não foi como inspiração, não foram livros inspirados.
Alguns historiadores, quando vai falar alguma coisa, está lá no Evangelho de Tiago, por exemplo. Então, é um apócrifo. Não se tem tanta veracidade se foram inspirados por Deus naqueles livros. Então, não tem. Os que permaneceram... Se foi um apóstolo que escreveu por Deus, no caso. Se foi um livro com inspiração divina. Os que foram por revelação divina são os que a igreja, né, claro, através do magistério, definiu como o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento. Então, aqueles que estão lá, os livros que estão no Primeiro Testamento, os que estão no Segundo, ou Antigo ou Velho Testamento, são o que a igreja definiu como aqueles que foram revelados por Deus. Os que não estão, não vê como revelado. Agora, claro que alguns vão dizer, segundo o apócrifo de São Tiago, Evangelho de São Tiago, segundo o apócrifo tal, tem alguns escritos. Mas assim, como não tem veracidade, não tem tantas certeza da inspiração divina, ficaram com aquilo que de fato é o mais próximo da inspiração, que com certeza são revelados por Deus. Aí, outra dúvida também que eu queria tirar. Você acha que tipo assim... Padre, quanto tempo a gente ainda pode continuar? Eu já vou ter que daqui o pessoal do Tiago, os últimos hoje já pode mandar o Demetrio. Então eu vou matar essa nota aqui. Ó, tudo quanto que tá tempo? na Bíblia. Calma aí, só mais quanto tempo você acha, Padre, que dá pra gente Você precisa continuar? de quantos ainda mais? Não, se deixar, oxe, o que eu tenho de pergunta aqui. Ixi, o quadrinho tem pergunta. Tem. A gente vai marcar outro, Padre. Com mais calma, a gente vai marcar. Sem derrubar minha live, viu? Porque a live derrubou também, deu uma Não atrasadinha. foi, meu? Né? Mas a gente pode marcar outras. Vamos marcar. Só essa pergunta. Padre, você acha que realmente tudo que tá na Bíblia hoje é verdadeiro? Sim, eu creio. Tudo, tipo, do começo ao fim, realmente é aquilo, realmente. O que tem que saber, o que tem que entender que é verdade e o que é, acho que eu posso dizer. Não é que não seja verdade, mas são gêneros literários, né? Forma parabólica de dizer, por exemplo, parábola, gênero literário. Então, para expressar uma realidade a qual faz parte da nossa fé. Então, por exemplo, a leitura do livro do Gênesis, por exemplo, quando contei a história de Adão e Eva, por exemplo, isso existiu. Então, é a forma da criação, como Deus cria. Então, o sentido, talvez exato, como Deus cria. Então, eu creio firmemente que aquilo que foi revelado pela Sagrada Escritura é verdade de fé, e eu creio. Agora, alguns dados, a Bíblia não tem um compromisso, ela não tem um compromisso científico se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. Isso não é compromisso da Bíblia. O compromisso da Bíblia é revelar as verdades do Evangelho, os valores do reino. Então, agora, a ciência pode dizer melhor sobre a Terra, sobre a atmosfera, sobre o astro, sobre isso quem pode é o cientista. Mas a Bíblia é um livro para revelar as verdades do amor de Deus por nós. Então, de Gênesis ao Apocalipse, eu entendo que o que tiver lá que não é científico, obviamente não é, mas são verdades de fé. Por exemplo, quando se fala tem um pessoal que está acompanhando aqui já sabe, eu estive em Israel e eu estava com os guias, né? O guia judeu, obviamente, né? Então, assim, o motorista era muçulmano, o guia era judeu, nós éramos cristãos. As três religiões estávamos lá dentro do mesmo ônibus. E chegou a uma certa altura, nós fomos para a multiplicação dos pães, né? Então tá lá, multiplicação dos pães. Você me pergunta, você acredita na multiplicação dos pães? Eu creio. No milagre da multiplicação, eu creio. Por quê? Alguém poderia dizer, há irmãos nossos que vão dizer que não, é só uma forma de dizer. Por exemplo, quando Jesus disse, tinha uma multidão, para quem não entende o evangelho, diz assim, tinha uma multidão lá faminta, Jesus sentiu compaixão. E os discípulos, manda essa gente embora, porque onde vai arrumar pão para tanta gente? E Jesus falou assim, não, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí ele falou, mas como que vai dar? Nós temos aqui um menino com um evangelho de pão, 2 pães, 2 peixes, 4 pães, 5 pães, 2 peixes. Aí, o que é isso para tanta gente? E aí algumas pessoas vão dizer que Jesus mandou todo mundo se sentar, pegou o pão, pegou o peixe, deu graça, levou o pão e deu para todo mundo. Sobrou tanto cesto lá. Moral da história. Algumas pessoas dizem assim, Jesus fez assim, você tem no seu borná, na sua bolsa aí, montando, sua mochilinha tem mais 5 pão, divide com esse. Alguns dizem que foi apenas uma multiplicação de partilha. Eu não creio nisso. Porque quando todos os evangelistas, todos eles relatam um milagre da multiplicação dos pães. Agora eu pergunto, se aquele que fez o céu e a terra, aquele que plasmou as montanhas, o céu, fez tudo isso, você acha que não vai fazer um pãozinho de brincadeira? Se eu não creio, eu não tô, quando eu falo, claro, isso leva à multiplicação dos pães, poxa, eu posso multiplicar o pãozinho que eu tenho aqui com o faminto que está aqui na porta de casa? Eu posso, isso também lembra, para nós que cremos na Eucaristia, lembra a Eucaristia? Lembra. De fato, é uma prefiguração da Eucaristia, do Jesus que é o pão vivo descido do céu, porque Jesus nasce em Belém, Belém quer dizer terra do pão, né?
e ele é o pão vivo, ele nos dá como alimento, tudo isso eu creio. Mas se naquela multidão lá Jesus não fizesse a multiplicação dos pães, claro, se ele não multiplicasse os pães, não fizesse o milagre, eu ia crer nele do mesmo jeito, eu vou crer no mesmo jeito. Eu creio também que, tipo assim, Deus já preparou até as pessoas pro pão. Deus já tinha certeza, Jesus já tinha certeza que aquilo ia chegar. Que e ia outras acontecer. pessoas aleatórias já estavam levando o pão lá, tipo assim. Mas Chegou lá e... o fato é do Tá ligado? quantos milagres, né? Por exemplo, quando Pedro caminha sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas? Jesus pode fazer caminhar sobre as águas. Quantas pessoas caminharam sobre as águas, né? Então, agora Pedro caminhou sobre as águas, olhando para Jesus, ele não afundou. Quando ele olhou o vento, ficou preocupado com a tempestade, ele começou a afundar. E Jesus falou: "Ô, homem fraco da fé, por que duvidasse?" Quando duvida, caiu. Pedro deu várias rameladas, né, pai? Agora é interessante. Ele tinha certas Olha que dúvidas. interessante hoje. Você falou sobre a questão, nós falamos sobre misericórdia, né? Eu estava vendo hoje na internet uma coisa interessante. Judas traiu? Traiu. Pedro negou? Negou. Qual que é o mais... Quem que errou mais? Judas. Por quê? Ah, não. André? Não, eu acho, Pedro. eu acho que foi Pedro Pedro, pegar. né? Pedro... É igual o assunto do pai, porque ele rejeitou, ele não... Não, mas É. veja bem. Os dois estavam na mesma roça. Os dois estavam na roça. Porque O um peso negou, deles era o mesmo. É o mesmo. Era. Agora, o que Pedro... Pedro traiu... e o peso de Pedro era pior, porque o Pedro era mais próximo do cara. Do lado, né? Do ladinho. Pô, se ele está aqui do seu lado, se eu, vamos supor, eu não conheço. Se eu ramelar com vocês e der uma bola fora, eu falo assim, esse Tchau. cara eu não conheço, mas o cara Agora é do que teu estão lado. dentro, pô. Eu morava na mesma casa, Sim, os caras sim. tá do lado. Pô, Pedrão, você vai Sim, fazer sim. isso comigo? É Então, muito a pior. de Pedro é pior, entendeu? E a de Pedro pega mais. Né? Agora, veja bem, o peso de Pedro é maior. Claro, ele escolheu todos eles. E escolheu também o próprio Judas, sabendo que ia trair. Agora, veja bem. Quantos apóstolos tiveram? Agora, deixa eu contar. Olha pra você ver. O peso dos dois era igual. O outro era mais próximo, tudo bem. Agora, qual que é a diferença de Judas para Pedro? Pedro, ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro reconheceu, Pedro voltou, Pedro vai diante de Jesus, Pedro pede perdão, Pedro não desespera. Judas desesperou da misericórdia. Aí é o outro lado. Então Judas, por exemplo, ele não confiou na misericórdia, ele se desesperou. Então aqui a diferença está essa, porque se ele tivesse traído, talvez a história teria sido diferente, mas assim, nenhum deles se perdeu, né? A não ser exceto o filho da perdição. Foram 12 apóstolos, Aí saiu Judas, aí entrou teve outro, a eleição né? de Matias para se cumprir. Mas aí conta como 13 ou como 12, pai? 12. 12, já São era. 12 apóstolos, 12 escolhidos. Aí quando Judas, então, sai e se enforca, aí tem a eleição de Matias, eles elegeram então Matias para completar o número dos 12. Que 12 é o número da perfeição, né? As 12 colunas, as 12 alicerces. Relembra as 12 tribos de Israel, que é no Primeiro Testamento, lá que tem as 12 tribos e tal. Mas tem muita cena tem cena de próximo podcast. A gente vai com falar certeza. assim. Padre, só essa aqui pra gente finalizar então. O Papa agora, ele liberou a benção, né, pra casais LGBT. Eu sabia que ia ser a minha. Mais cedo ou mais tarde ia vir essa. Eu falei, 10 horas, eu falei, eu vou dormir com essa aí. Você não pode... Eu vou ter que dormir com essa. Você não aí, pode né? ir sem essa, padre. E aí eu vi, né, eu tava vendo Ela só comentou isso hoje. No abalou a comunidade toda, né? E teve alguns padres que falaram contra, tal. Eu tava vendo tudo, né? Eu digo, nossa, tal. E não tem como o cara ir contra o monarca da igreja, né? O cara tá sem noção, né? E muita gente tava também perguntando se ele tinha liberado o casamento, que não é o casamento, é uma benção, né, padre, no caso. Como é que fica essa... O que significa essa benção, essa estrutura para a igreja? Eu queria ler com o público. próprio documento, mas não vai, vou deixar para voltar aqui. Talvez esse seja um assunto de um podcast inteiro. Porque pro público LGBT, que ia mais, é muito importante isso, né? Veja bem, o que o Papa fez, né, de fato, ele liberou, assim, talvez a questão da bênção, me deixou muito bem claro que não é um sacramento do matrimônio. Não é o casamento, O sacramento do matrimônio está lá na origem. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, já não serão mais dois, serão uma só carne. Isso aqui é sacramento. Então, o sacramento é uma união com abertura à vida, um consórcio, fala consórcio, né, por toda a vida, de um homem e mulher que estão abertos à vida. Então, o homem e mulher que se unem, esse é sacramento do matrimônio. O que o Papa fez, que eu também hoje eu fiquei o dia inteiro lendo sobre isso, também sobre o documento, ele permitiu que os padres e os bispos dessem uma bênção e deixou bem claro, não com um rito específico para que pudesse confundir, né, configurar um casamento. Agora, isso quer dizer que não só para os casais homoafetivos, homossexuais, seja for, mas também para os que estão em casas regulares, porque nós temos nas comunidades, nós temos várias pessoas
que estão em segunda ou terceira ou quarta união, estão em outras núpcias. Então, ele teve uma mulher, casou na Igreja Católica, divorciou, desquitou, teve a separação civil, porém ainda não declarou que aquela união não foi declarada nula. Então, ela existiu um casamento. E aí, mesmo para esses casos, o Papa pediu que possa ser dado permitiu, né, que possa ser dada uma bênção. Então, o que acontece? É uma forma de acolhimento. Eu acolho o pecador, mas não acolho o pecado. É aquilo que eu falei, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele volte à vida. Eu não posso excluir, porque também eu sou pecador, e Deus me acolhe. Não o meu pecado, não a minha miséria. Então, uma forma de você poder anunciar o querigma para essas pessoas que, claro, estão em situações regulares e que precisam ter a bênção de Deus. Que Deus ama eles também, né, padre? Ama. Reconhecer que são amados por Deus. A revolução que o padre... Eles buscam. Não, é a revolução que o Papa Francisco está fazendo, mano. Eu penso que talvez a novidade, não sei se é novidade, porque eu, como no meu pastoreio, claro, talvez agora o Papa falando é um peso, né, como você falou. Uhum. Mas assim, as pessoas, eu tenho 15 anos de padre, eu nunca excluí uma pessoa por ser X, Y, Z, entendeu? Eu sempre acolhi, o acolhimento sempre foi. Igual, vem da pessoa, né, padre? Eu acho que num dos sites aí, num dos entrevistas, tava vários jornalistas, você vai depender de como cada padre vai fazer, porque uma coisa é o Papa falar, outra coisa é que cada padre e cada bispo vai fazer. Não é cada padre e cada bispo vai fazer. O Papa permitiu tal situação, eu acho que, claro, e deixou claro como vai ser feita a situação, faça de acordo com aquilo que o Papa está dizendo. Agora, eu acho que por detrás de tudo isso, e que já está presente, é a questão do acolhimento, do respeito. Uhum. Eu acho que você acolher, você respeitar e dizer que a pessoa é amada por Deus, é um grande anúncio. É essencial. É o grande anúncio do querigma. Você é amado. Eu tenho na comunidade várias pessoas nessas situações e que são amadas e acolhidas dentro da comunidade. Eu tenho casais em segunda, terceira, quarta, não, em outras uniões, e que são acolhidos pela comunidade, que são amados pela comunidade, e se sentem pertenças desta comunidade. E são muitas vezes os que mais trabalham, os que mais amam, os que mais lutam pela igreja, os que mais estão lá na igreja lutando, são esses casais que estão lá comigo. Então, muitas vezes, meu braço direito, não são excluídos da comunidade, entendeu? Então, eu acho que essa bênção que o Papa permite dar, não quer dizer assim, eu estou conivente com o pecado, situação regular, não. Estou conivente com o ser humano. Aquilo que Deus faz comigo, ele me acolhe como ser. Ele fez um acolhimento, né, padre, em massa, né? Ele fez o gesto de falar para todas as comunidades, a gente está aqui, né? A gente vai acolher vocês. O gesto de Cristo que é essencial, né? E que ama e que acolhe a todos, né? Independente, né? E essa expressão, talvez talvez o espanto é por ser o jeito Francisco de ser. Porque o jeito francês é o jeito latino-americano, o jeito nosso. Assim. Então é muito fácil a gente compreender. Porém, claro, o Bento XVI, o João Paulo II, tinha outras formas de fazer. Mas, sem dúvida alguma, tinha a expressão da misericórdia, tinha a expressão também do acolhimento. Mas, como o Papa Francisco está falando, a gente ele é muito à frente do tempo, e né, muito próximo. E isso chega muito próximo a nós, porque o jeito Francisco ser é o jeito povão, o jeito nosso, que chega o nosso latino-americano. O jeito latino-americano. E é o povo nosso. A gente consegue compreender claramente quando o Papa Francisco está falando. Né? A linguagem dele é muito... Ele falou... Tá falado. Pessoal... Mas já vai acabar, olha que beleza. A gente pode marcar aí mais uma. Eu pensei que a gente ficar aqui até... Mas assim, não, se vocês quiserem, a gente pode continuar. Não, o povo, é o senhor que manda. Mas agora 10 horas, depois de 10 horas, o padre tem que ter alguém em casa e falar, o padre... Calma. Não tem nem... Mas eu fico muito feliz, assim, se vocês me chamarem de novo, eu volto. Não, vamos organizar isso sim, padre. A gente não deu nem... Eu preparo uma colinha. Não deu nem pra iniciar. Isso aqui foi algumas perguntas. Eu nem tenho a pretensão de esgotar, porque acho que o bate-papo é tranquilo, porque assim, claro, eu não tenho a pretensão de saber tudo, obviamente, que eu não sei. Claro, estou aprendendo muitas coisas ainda, mas eu acredito sempre nessa possibilidade do diálogo, do respeito, né, de poder, claro, o seu grande público aí... Né? O nosso público, ele é jovem, sabe, padre? Ele é muito jovem. Então, precisa, padre. Eu acho que a gente, principalmente a gente tá muito jogado. Sim. Tá. Eu acredito, assim, eu sempre fui desse lado de estar com a juventude, de poder falar, claro, quando eu sou um pouco mais jovem, já sou um velhinho. Não, mas a perfeição mostra. Não, aparentemente você tá novo, padre. Aparentemente tá novo.
Tá Deixa novo. os filtros deixa os filtros do Instagram. Fizeram filtro nas câmeras. Ainda bem que as câmeras tudo com filtro, bom, tá top. Mas assim, pode contar comigo. Também quero vocês lá na TV Vitória uma vez. Vou levar vocês dois lá pra TV Vitória, um programa. Amanhã tem programa Batalha Diária às 9 horas, ao vivo pela TV Vitória, TV Guarulhos, canal no YouTube, @Padre Kleber Leandro. Você acha tudo no meu site, Padre Kleber Leandro, você vai encontrar tudo lá. E vou levar os dois lá pra fazer um bate-bola. Vamos sim. Lá. Padre, deixa uma mensagem de Natal. Tudo bem, então agora eu vou falar como pai, vou ser sério. Segurei. Não, acho que a grande mensagem do Natal é o amor de Deus por nós, né? Que vai ao extremo, a loucura de um Deus que não é distante. Eu sempre tenho aquilo que eu expressei lá no Bosque, mais na missa da cidade. Ninguém pode se dizer que está sozinho, que está abandonado e está triste. Eu sei que talvez a situação está passando por um momento de angústia, de depressão, de dificuldade financeira. Tudo isso pode ser que esteja acontecendo na tua história, na tua vida, mas Deus é um Deus próximo a nós, né? A palavra Emmanuel quer dizer Deus conosco, e Ele veio até nós. Ele não é um Deus apático, alheio, distante das nossas dores, mas Ele quis vir assumir a nossa carne, assumiu tudo a nossa carne, tudo, exceto no pecado. Se fez homem, se fez bebê, se fez criança, viveu a pobreza da manjedoura, foi rejeitado, não havia lugar para eles na hospedaria, fugiu para o Egito, fugiu da fúria de Herodes, né? Então tudo aquilo que Jesus viveu, mostrou, ensinou, né? A fúria foi na cruz, né? Sofreu tudo isso por mim e por você. Então você não pode dizer, eu não posso dizer, eu sou abandonado por Jesus. Então, nesse Natal, Deus veio até nós. E Ele quer nascer no seu coração. O seu coração é essa manjedoura humilde, simples. A gente pensa em todas as coisas chiques, as pessoas que estão nos palácios, nos palacetes, às vezes nos casebres, nos cômodos, lá 2, 3 cômodos, você está muito mais feliz, Deus está no seu coração. Às vezes você não tem uma ceia de Natal farta, não tem aquela coisa, presente de Natal dos mais chiques, dos mais caros, mas você tendo Jesus, você tem tudo, né? Porque Ele é a nossa maior riqueza. Então, pense nessa riqueza. Que adianta nada você ter tudo e não ter o próprio, aquele que é a razão deste Natal. Então, que Ele seja a paz no seu coração, dissipe as guerras, as brigas. Eu sei que agora tem muita gente que não vai na casa do irmão, outro não vai no outro, porque não fala com isso, outro não fala aquele, outro não fala com a sogra, a nora, o genro. Esqueça de tudo isso, viva essa paz. Não é que é uma paz fictícia ou maquiada só para o Natal, não. Que se você consegue viver um Natal bem feito e viver o Cristo que nasce, essa força do Cristo ela vai te levar para o ano todo. Então, viva o Natal, celebre o Natal e que o ano de 2024 seja um ano muito melhor para todos nós. O ano foi difícil, eu sei que foi para 2023, para muita gente, muitas batalhas, muitas lutas, mas como eu sempre digo, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Deus abençoe a todos. Padre. Amém. Feliz Natal, feliz ano novo. Obrigado por vocês terem me convidado. Para você aqui. também. Eu padre. ficaria com vocês aqui a noite inteira, porque é bom demais com vocês que estão em casa também. E que vocês possam continuar crescendo. Parabéns pelo trabalho. Vocês são ousados. Eu acho que a ousadia da comunicação hoje é essa. Entrar nesse mundo, entrar na casa das pessoas, levar o diferencial, levar coisa boa. Tá cheio de coisa ruim na internet, cheio de coisa... todo lugar tem. Você trazer coisa boa para as pessoas, trazer pessoas de bem. Eu tenho visto aqui na página quantas pessoas que vocês têm fazendo um diferencial, trazendo opiniões diversas e respeitando a opinião das pessoas. Parabéns a vocês. Obrigado, Padre. Padre, deixa uma vinheta aí pra gente, você falando, que é o Padre Kleber. Se inscrevam no canal do Guarulhos Podcast. Muito bem. Olha que chique, vou fazer bem solene. Muito bem, eu sou o Padre Kleber Leandro e tenho que deixar aqui um convite especial para você se inscrever no Guarulhos Podcast, é nosso canal aqui. Eu falo que é nosso, não é deles. É nosso, é nosso. Mas é nosso agora, então já estive aqui, então faz parte agora dessa equipe e que Deus abençoe você e com certeza vai ter muitos bate-papo de qualidade e coisa boa para vocês aqui. Fazer parte dessa família é bom demais. Então, podcast Guarulhos Podcast. Guarulhos Podcast. Guarulhos Podcast primeiro. Então, começa a seguir aí, começa a divulgar e compartilha aí essas coisas boas. Coisa boa tem que compartilhar. Show. Pessoal, quero agradecer aqui a vocês, né, que vão estar assistindo amanhã, depois de amanhã, que continuou assistindo aqui também com a gente. Lembrando, segue a gente em todas as redes sociais, Guarulhos Podcast, Instagram, TikTok, YouTube, entendeu? Você que vai estar assistindo também essa live, se inscreve e dá um like aí pra fortalecer a gente. Certo, Leonovic? Com certeza, né? Meu irmão. E que nessas festas, que Deus continue, né, abençoando você livrando, guardando, fortemente. protegendo sempre. E lembre-se,
Sempre. Não faça atentado contra a misericórdia de Deus. Ó, essa ficou. Ficou marcada, hein? Com certeza. ficou. Crava, viu? Ficou. Não atenta com a misericórdia, ao mesmo tempo você abusa da misericórdia e abraça a misericórdia que você vai ter a salvação. Amém, é isso aí. Pessoal, obrigado. Fica na Satisfação paz. total aí, Guarulhos nosso padre Podcast hoje. tá aqui. Satisfação total trazer o padre Kleber. Pô, foi muito foda, foi muito foda, foi muito foda. Se deixar, ixi, mano, É, pode cair até de madrugada. Nossa, hein? tem muita dúvida ainda pra tirar e ele vai voltar. Certo, família? É isso? É isso Tamo aí. junto, Lanovic? Tamo junto. Quer mandar o papo? Família, só tem um papo pra dizer. Pouco com Deus é muito, mas muito sem Deus é pouco. Então, vamos levar Deus sempre em nossa vida, independente pra onde for. Sempre leva o nome de Deus e esteja presente o nome de Primeiro Deus. lugar. Você sempre vai se sentir bem. Se você se afastar com Deus, se você aproximar de Deus e ver que realmente a presença é forte, você sempre tá bem. Deus é maravilhoso. É isso. Certo? Esse final do ano aí, toma cuidado, hein? Amigo de copo tem um monte. É. Leva Deus no seu coração. Lembrando, hein? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Tamo junto, família. Juntou. Pô. Valeu.